pouquinho antes, daí não vai aparecer nada. Estou brincando, mas a ideia é essa, né? Porque você tem um protocolo e você elimina os ratos de acordo, porque o protocolo vai fazendo isso, né? Mas o próprio protocolo na ciência a gente tem que questionar. E aí a questão da saúde humana é esses que a gente tem, né? Alergia, resistência a antibióticos, problemas neurológicos, alterações hormonais, infertilidade, câncer, diabetes. Lembrando que a associação é entre os transgênicos com os agrotóxicos. Depressão, autismo, doença de Alzheimer, doença celíaca e aumento de obesidade. Esse aumento de obesidade foi uma coisa muito fantástica, né? De ver. Claro que a gente não pode ficar com a síndrome de um artigo. A gente não pode dizer que isso agora, porque saiu um artigo, senão para tudo a gente ia resolver assim. Mas é um indício. É um indício, e daí a gente sabe que os pesquisadores dessa área vão, possivelmente, quem sabe, né, e rezamos para que façam mais estudos. Aqui é para caracterizar um pouco, né, para observar a questão da legislação, né, da biossegurança. Como é que é a rotulagem, por que foi rotulado, né? Então, a gente vê que a gente tem um problema nessa questão da rotulagem, que ela é um pedaço da legislação é de cada, né? Ela não é uma legislação única para rotulagem. O T é de uma e a outra parte do escrito é de outra. E quem tem que fiscalizar seria a Anvisa. Tá? Então, ela tem um certo descompasso também. Mas, então, o que é? Se rotula hoje ainda, que a desrotulação ela não foi aprovada ainda, né? O produto que seria com mais de 1% dos transgênicos. Então, lembrando que daí teria que ser 1% do produto. Por exemplo, vou botar os exemplos que é mais fácil. Daí, só para fechar a questão da rotulagem, o T é dessa portaria, tá? Do Ministério da Justiça. Entende? Então, ela não é não vai procurar ela, é uma lei que tem... Não, tá? Ela é segregada por vários, né? Então, ela tem esse decreto, de 4.680 de 2003, que falava dos produtos embalados e bebidas. Para nós descobrir a parte da bebida, foi um parto de jacaré. Nem sei se o jacaré tem parto, mas eu fiquei imaginando que era um negócio terrível, né? Porque as bebidas elas não aparecem. A própria Anvisa, para nos dizer que não, quando a gente fala de alimentos, está incluído bebidas, então foi. E aí a gente muitas vezes discute, por exemplo, foi uma discussão grande que teve com relação dos grãos das cervejas, né? Dos grãos não maltados, incorporados à questão da cerveja. Só que a gente esquece que a cerveja também é feita por fermentação. Que tipo de fermento é utilizado? Bem como vinhos, queijos e por ali vai. Não adianta trocar cerveja para o vinho. Tá? E agora a cana foi para o brejo, cachaça, trocar também. Então, quer dizer, complicou. Talvez a tal da vodka, que vem lá de um trigo, que é um cactus, a vodka, né? Pode ser. Mas matou 3 produtos alcoólicos fantásticos. Então, falava do que era produtos vendidos a granel. As rações animais também é uma coisa interessantíssima, né? Porque agora está vindo já há um tempo o T nas rações para cachorros, gatos e etc. Né? Mas podem ver que a questão das rações animais, que tipo de ração é utilizada? Que muitas vezes a gente esquece que a maior parte dos nossos produtos, ou 100% deles, se a gente não comprar o colonial, o orgânico, eles são carnes transgênicas, sim, porque foram alimentados com. E também não aparece muito fortemente, né? Então, produtos de origem animal geral, né, por causa dessa questão. E o que isso nos preocupa? Nos preocupa porque dá uma totalidade, vocês vão ver o censo que a gente fez no supermercado aqui, maior rede que a gente tem aqui em Florianópolis, a gente vê que é um acúmulo. Tu tem até os produtos in natura, como é o caso das carnes, como tu tem todos os produtos industrializados, com no mínimo um ingrediente, um componente. Se realmente a parte da transgenia for extremamente séria para a saúde, nós estamos ferrados. Mas literalmente, sabe? No sentido, desculpe usar a palavra, mas sabe, é complicadíssima a coisa. Tem que rezar para que não seja realmente muito grave essa outra parte toda que a gente ainda não tem tanto arcabouço, que a gente não pode dizer que é positiva, mas que a gente direito não sabe aonde que vai. E com relação, né, ao que temos hoje, o que tem que ter nessa embalagem? Tem que ter o nome do produto transgênicos, o que ele contém, o nome do ingrediente, né, transgênico tem que estar.
se é produzido a partir de, né? E ali vem todas as coisas que eu já falei, né? Dos tipos de produto que a gente pode. E também tem que constar uma coisa muito importante, que foi o eixo da investigação que a gente fez, que é o nome da espécie doadora do gen que está na lista dos ingredientes. E isso é uma coisa que, com a desrotulagem, não há mais necessidade. Tá? A gente já vê. Né? Então, aqui a gente vê uma linha do tempo para pensar um pouco como é que foi essa questão do pensar desrotulagem. Né? Ela começa com um decreto, foi revogado, veio outro decreto que está em vigor, porque nós tínhamos a partir de 4%, daí passa a ser 1%. Outra investigação que a gente fez para saber de onde que saiu o 1%. Esse 1% é porque realmente o acúmulo de consumo não vai gerar um problema de saúde. Né? Daí a gente descobriu que, né, entrevistando pessoas que participaram desse período, que foi um acordo de cavalheiros. Né, que algumas pessoas queriam 0 e a indústria queria 5, 6, 7. Né? E aí um acordo de cavalheiros, né, se preconizou, então, que com 1%. Tá? Então, vem dessa realidade também, que não tem também uma avaliação de risco esse valor de 1%. Agora, ele é uma legislação interessante? Claro que ele é uma legislação interessante. Né? Ele é muito interessante. Aí a gente vê que entrou a Lei de Biossegurança em 2005. Aí o que a gente tem dele? Ele foi aprovado, então, em 2015 na Câmara Federal. Hoje ele está no Senado, né, para ser apreciado. Aqui fala mais ou menos de cada item. Né? E o PL ele mudou de nome, então, quando ele foi para o Senado, né, ele passou a chamar o 34 de 2015. Ele já passou pelas 4 comissões que tem, ele teve rejeição do projeto numa das comissões de Ciência e Tecnologia, mas isso em 2015 mesmo. Ele foi aprovado, né, o aprovado no sentido, o PL, né, porque em cada comissão dessas existe um parecerista e se vota o parecer, né, daquele senador. Né? Então, no segundo, ele foi aprovado. No terceiro, foi rejeição pelo projeto. Foi aprovado o parecerista que deu negativamente contra a legislação. Né? E aí, o último foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente. E a situação é agora. Qualquer dia e hora, ele está prontinho, ele já passou, ele pode ser apreciado, então, em plenária, né, e ir para votação. Os nossos 2 estão dessa forma. Né? As nossas 2 análises eles estão dessa forma. Os 2 estão na mesma, um no Senado e um na Câmara Federal. Se vocês olharem nos sites, tanto do Senado quanto da Câmara Federal, o do Senado, por exemplo, está bem interessante uma pesquisa. Quem não entrou, depois a gente manda o link, entra lá, para votar. Está assim, sei lá, mais de, agora até esqueci, 80% contra a desrotulagem, por exemplo. Né? Mas eu não sei se, talvez observe no ano da eleição, é a mesma coisa da questão do PL do veneno, eu acho que teve toda uma reivindicação positiva. Né? Então, vai. E aqui é só para vocês observarem, por exemplo, dentro do que a gente investigou, a gente analisou 5.042 alimentos, né, de um grande mercado que é de rede representativo, para nós dizer que poderia ser qualquer mercado do Brasil, né, para a tese da Raíssa. Então, vocês veem ali, ó, aquele produto, aquele bolo de chocolate, o primeiro, né, ele é o que tinha o T. Né? E o que tinha a espécie doadora, está ali embaixo, ó, se vocês verem, ó, o Bacillus strongynes, né? Não estou conseguindo nem ler direito. Né? Então, vocês veem que tem a espécie doadora, né? Aonde que está a relação com a transgenia. Daí vocês veem, olha o que a segunda coisa que a Raíssa fez no estudo dela. Ela pegou tudo que tinha T, que tinha espécie doadora, comparou com o similar do produto, que não tinha o T, para nós poder instigar e dizer que também tem um problema sério de rotulagem mesmo, né, estando oficial essa. Né? Então, vocês veem, tem as mesmas coisas, tem muito mais. Olha, parece óleo de soja nesse segundo bolo, parece gordura vegetal, né, xarope de glicose, amido de milho, e não é considerado, a empresa, a indústria, não considerou esse similar como transgênico. Então, aqui mostra mais ou menos, só para vocês terem ideia do que ela fez. Né? Ela achou 117 alimentos com T, isso é muito pouco para aqueles 5.000. Então, pensem assim, nenhuma carne, nenhum derivado de produto de origem animal está rotulado, nada, está zerado. Tá? 7 alimentos, então, mostrava a espécie doadora. Né? Então, isso dá 2,8% com o T mais a espécie doadora, que é o que está em vigor hoje na legislação. Daí, a gente mexe com ela.
que as empresas, né, produtoras de semente transgênicas vão cooptar ela, né, porque esse estudo dela está mostrando que realmente não precisa rotular, né? Digo para ela, tu te cuida que vão estar dizendo que teu estudo está mostrando que não precisa rotular. Por quê? Porque a rotulagem não está fidedigna. Né? Mas o que a gente brinca assim com ela, né? Ou ela vai ser ameaçada de morte, né? Se falar contrário, tu pode ser ameaçada de morte, mexendo com ela. Mas o que a gente vê com isso, né? Que o que a gente quer mostrar? Que aqueles preceitos mais, né, que estão posicionados hoje não estão sendo, que nós temos que fazer uma exigência. E voltando àquela questão, se tiver realmente um problema sério, né, a gente não está sabendo, a gente não está fazendo escolha. A gente fez alguns anos já atrás uma pesquisa de opinião sobre você come alimentos transgênicos e era muito engraçado as respostas. Eu não como. Aí tu perguntava, tu falava de determinados alimentos, dava, e alguns a gente dava as marcas, né? Por exemplo, tu usa maisena, né? Tipo, sim, eu uso. Não, mas eu não como nada, nada, nada. Eu cuido muito. E como é que o consumidor vai cuidar? Né? De certa forma. Então, é engraçado também que a instrução, né, a orientação ao consumidor é muito importante em relação a isso. Então, o que vai ser retirado? Como eu já comentei, não vai aparecer o T. Isso é uma das primeiras coisas que o consumidor, se é aquele consumidor que percebe é isso, e não vai ter espécie doadora. E o grande item mais específico que passa, se a desrotulação da forma que está passar, tu não precisa mais fazer análise do produto em si, do produto básico. Tu vai passar a fazer análise do produto final. E não se sabe o quanto do produto final pode aparecer alguma coisa. Tipo assim, ó, por exemplo, um produto que tenha soja. Né? Aí ele não é uma soja orgânica. E pelo que a gente está vendo ali, vai ser uma soja que a gente vai poder dizer que é transgênica pelo esse compêndio, né, relacionado ao número, né, à produção de sementes transgênicas que a gente tem. Ele não vai fazer disso, ele vai pegar o produto final lá, o bolo, e vai fazer análise. E aí realmente pode ser que não apareça. E a legislação não é clara nesse novo PL também para dizer quem vai pagar os custos, porque daí tem que ser mandado fazer em laboratório. Não diz se é a indústria que vai mandar fazer, se é o tipo Brasil, né, algum órgão, tipo Anvisa, etc. Quem é que vai pagar disso? Outra discussão para fechar a nossa fala foi retirado, lembra dessa discussão toda da CN-Fito, né, que um dos PLs que estão apensados junto com o PL do veneno estava a criação, né, que é esse PL 3.200 de 2015, estava para se criar a CTN-Fito. Tá? E ele foi retirado agora, né? Quem está na relatoria, né, mexeu de novo nesse PL do veneno e essa parte foi retirada na última apresentação. E eles queriam fazer uma coisa muito semelhante à CTN-Bio. Só que eu, terminando de fazer essa análise, né, mais aprofundada que eu fiz para trazer aqui para vocês, eu não sei, né? Eu fiquei até pensando que não sei se não é da forma que está, sem nada, só um mapa, fazendo avaliação, talvez seja até pior do que a tal do que a gente também estava discutindo e dizendo que não podia ser assim, mas talvez seja muito pior do que não ter a tal da CTN-Fito. E a gente comparava essa questão da CTN-Fito em função do que a gente viveu na CTN-Bio. A CTN-Bio, para vocês terem uma ideia, nada que passou lá, vamos pensar uma aprovação comercial para ir para consumo, né, foi parada, foi tudo aprovado. Então, era essa a grande discussão que a gente fazia. Então, aqui tem alguns caminhos possíveis, né? Eu acho que alguns nós já cansamos de discutir aqui. Eu acho que trazer mais lutar por instituir a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, né, o PNARA, que pega o PL, né, 6.670 de 2016, eu acho que isso é a grande coisa, porque aí, com outro PL, você segura uma série de questões. Outras a gente já fez, né, desenvolver regulamentações, né, mais positivas em relação, pensar na questão da vida humana, animal, meio ambiente, né, eliminar essa isenção fiscal, a questão de induzir a produção, né, de alimentos saudáveis através de políticas públicas e privadas, criar, né, começar a pensar a criação de uma rotulagem que venha da identificação, bem como é o selo de identificação de origem, que venha desde a produção até, né, não só a gente ter uma identificação de rotulagem da indústria, né, que é o que a gente tem hoje, né, incentivar a produção de alimentos orgânicos agroecológicos, né, e dar subsídios de políticas públicas e privadas, de fomento, né, financiamento para isso, em todas as escalas, bem como são para
para quem vai plantar com agrotóxico, né, ou semente transgênica, orientar o consumidor, que isso é uma coisa fantástica, né, que a gente viu que esse PL do veneno ele deu um retrocesso, e o PL da desrotulação também ele deu um retrocesso em função desse movimento público que deu identidades, né, muito sérias, que a gente vai mandar para vocês também olhar. Fortalecer também essa agenda, né, 2013, que o Brasil é consignatário na ONU, e outros tantos aí que a gente possa pensar, né. Aqui estão as manifestações, então, para vocês terem uma ideia, foi a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, a Abrasco, o Instituto do Câncer, a Anvisa, o IBAMA, Ministério Público Federal, Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Saúde, Fiocruz, Associação Brasileira de Agroecologia. Essas foram algumas das entidades, né, que entraram com questões lá na Câmara, né, dos Deputados contra a questão do PL do veneno. E, claro, tem várias outras que vocês vão ver nos documentos, né. Aqui tem alguns documentos que depois a gente passa para vocês, em relação nessas coisas, e é isso. Agradeço, né, e fico à disposição pelo que eu puder contemplar aí para discussão, né. É isso, obrigada. Vamos pegar minha água. Quero agradecer à professora Suzy pela disponibilidade, também foi meio em cima da hora, né, o convite para ela, mas foi um acúmulo de pedidos, né, Suzy? Então não teve como escapar. E a ideia era justamente discutir esses dois projetos de lei que estão em tramitação na Câmara Federal e no Senado, né? O ambiente também lá de tramitação, a gente tem se comunicado com algumas bancadas de lá. O do pacote de venenos, tudo indica que se ele não for para apreciação da comissão nessa semana, ele dificilmente vai, antes das eleições, ser debatido na Câmara Federal. Então, também tem esse ambiente lá, né? E toda a pressão social, artística, da sociedade que aconteceu nos últimos tempos, fez eles darem um passo atrás, né? Até a própria bancada ruralista está se sentindo insegura de colocar isso em debate, né? Então, o calendário também está reduzindo as possibilidades deles fazerem essa discussão. E, para ver o quanto que avançou, que de alguma forma foi um tiro pela culatra, no sentido de avançou de que eles conseguiram instituir a comissão especial para o Pinara, né, que não tinha desde então. E essa pressão popular, né, as bancadas terem ido conversar com o Rodrigo Maia, no dia seguinte ele conseguiu instituir essa comissão especial, né, que é presidida pelo Molon, e o relator é o Tato, né, de São Paulo. Então, eles estão nessa discussão. Eu estive conversando com o Tato esses dias e a gente tem esse cenário, assim, esse ambiente de que, de repente, esse ano, antes das eleições, essa discussão vai ficar estacionada, né? Então, mas eu acho que é importante, o fórum também, a Grace pediu para falar que ela fez uma carta no momento em que ele estava tramitando, né? Ela fez uma carta enquanto coordenadora do fórum, para enviar para o Fórum Nacional. Foi importante também essa rápida organização da sociedade, né? Quem quer se inscrever, já tem uma inscrição. Mais alguém? A Kelly, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Kelly Beze, engenheira agrônoma, estou representando a Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca. Então, eu peço licença ao presidente da mesa para fazer a minha colocação em relação à palestra apresentada e já aproveitar e fazer o relato da nossa comissão, porque justamente essa semana a gente discutiu esses dois PLs, né, o 6.299 e o do Pinar, o 6.670. Então, a gente... Comissão de Impactos. Então, a nossa reunião, a gente tinha os documentos físicos lá e a gente teve a oportunidade de avaliar rapidamente e discutir, né, com base em alguma leitura rápida, mas a partir disso, a gente fez algumas reflexões que eu gostaria de estar colocando aqui para vocês. Então, a gente ficou bastante preocupado com a complexidade, né,
de tudo que se trata esse projeto de lei, porque ele realmente é muito abrangente, ele trata de registro, rotulagem, venda, ele abrange tudo que se refere aos agrotóxicos, né, denominações, enfim. Então, a gente refletiu e está colocando aqui na plenária as seguintes propostas e encaminhamentos, né, que é necessário um amplo debate interdisciplinar e interinstitucional para poder avaliar o documento adequadamente. E que realmente a gente tem que sair um pouco do nosso âmbito de consumidor e falar profissionalmente, não dá para falar na base da brincadeira ou do achismo, isso se trata de um assunto muito sério. Então, acho que assim, a gente está num momento que já passou da hora da gente realmente ter um discurso mais realista, né, e técnico. Então, para ter informações suficientes para emitir um parecer adequado, terá que se avaliar a legislação vigente, que é a 7.802, de 89, comparando as mudanças propostas. Tem muitas coisas que estão colocadas no PL que já são, não tem mudança. Então, tem que fazer essa comparação de uma e de outra. Não adianta pegar o documento novo e avaliar assim, como se fosse uma coisa que não existe, porque realmente tem que ser feita essa análise comparativa, né? Tem que verificar tecnicamente o que realmente precisa ser alterado na legislação vigente. Tem coisas que sim, talvez a gente está colocando preconceitos onde não precisaria. Talvez, em vez de criticar que tenha essa tríplice análise, essa análise não precisa mudar no teor dela, mas ela pode estar concentrada em algum órgão e isso pode dar até mais seriedade para ela, não importa muito aonde esteja, importa que esteja acontecendo, né? Então, isso tem que ser avaliado, não só criticado, sem realmente saber o que se está falando, né? Então, também buscar observar a situação com base na realidade atual, considerando os agentes envolvidos e os possíveis impactos socioeconômicos negativos. Buscar emitir pareceres com base em dados de amplo conhecimento técnico e científico. Sair do achismo, do eu acho, né? A gente vê muito o discurso assim, vazio, né? Evitar posicionamentos radicais e extremistas, entendendo que mudanças consistentes e significativas acontecem gradativamente. Considerações excessivamente críticas e negativas, sem apontar soluções viáveis e aplicáveis, não auxiliam na promoção de mudanças. Pelo contrário, cria resistência e a gente sempre está num polo de um lado ou de outro e a gente não avança, né? Para contrapor a legislação proposta sobre agrotóxicos, o argumento não é o não uso de agrotóxicos. Ter clara a informação de que atualmente não está disponível tecnologia sustentável e adequada para a produção de alimentos na escala demandada pela sociedade. E, por fim, consideramos que existem regulações que, se adequadamente aplicadas, garantiriam o desenvolvimento da atividade agrícola de forma mais segura e sustentável. E não significa que o modelo que está agora seja o ideal, mas observamos que não é justificável que mais projetos de lei, mesmo como o PNARA, eles sejam propostos, porque muitas coisas que estão no PNARA, e a gente estava com ele avaliando também, eles sobrepõem a outras políticas nacionais que já estão em prática, né, de assistência técnica, de agroecologia. Então, é muita sobreposição. Então, por que não fortalecer o que já existe, né, em vez de tentar criar outras coisas que vão levar anos e a gente não sabe qual que é o caminho que pode tomar. Então, a gente propõe isso, que seja realmente debatido, né, urgentemente, essas questões, e, por fim, assumindo um posicionamento de consumidores, lutando pelos nossos próprios direitos. A gente não está favorecendo o setor que é mais impactado, que é do agricultor familiar. As palavras como banir, proibir, punir, elas se tornam muito pejorativas quando a gente se depara com a realidade da produção de alimentos do Brasil, principalmente a agricultura familiar.
Por isso, a gente solicita os encaminhamentos nessa plenária, que essa questão seja discutida adequadamente, que esses documentos sejam realmente emitido o parecer com base em questões técnicas, né? E que a gente possa ter essa oportunidade, se ainda der tempo, né? Isso já está acontecendo há tantos anos, né? E é isso. Agradeço a atenção de vocês. Então, tu fez tua fala já no relato da comissão, né? Uhum. E, como encaminhamento, tu está sugerindo que os posicionamentos do fórum, eles estejam... rever os posicionamentos do fórum, é isso? Por exemplo, teve uma carta que o fórum emitiu a partir, né, pela urgência, porque não teve reunião, a própria Grécia redigiu esse posicionamento e enviou para o Fórum Nacional, que era justamente quando a mobilização estava coletando esses posicionamentos para trancar a tramitação do PL, chamado PL dos Venenos. Né? Então, teve uma posição do Fórum. O Fórum se posicionou contrário à tramitação e pedindo a retirada desse PL de tramitação, para justamente fazer o debate, a discussão. Isso. Tá? Aí eu te pergunto, a análise da comissão é contrária a esse posicionamento ou vocês... Não, tá, entendi. Não, nosso posicionamento é que a gente precisa realmente ter essa discussão com todas as entidades, né, porque é muito amplo, envolve saúde, envolve a questão agronômica, né, muitos aspectos. Então, acho que realmente a gente tem que sentar e analisar muito tecnicamente, comparando com o que já existe e vendo o que realmente precisa ser mudado, porque o que a gente critica tanto, a gente vê que pode ser pior, né? Então, talvez não esteja tão ruim, só algumas questões que realmente precisam ser ajustadas e melhoradas, né? Então, está de acordo com a posição, que era para parar a tramitação e ela fazer o debate com a sociedade, aquele PL, da forma que ele estava sendo... a tramitação dele e a possível aprovação dele nos colocava nesse lugar que a sociedade não discutiu. Tinha insegurança, tinha evidências que tinham problemas graves à saúde e tal, por isso é pedido para não tramitar e não ser aprovado. Era essa a posição, então está de acordo assim, a comissão? Sim, totalmente. É bem complexo e um documento muito, muito grande, assim, que são tantas palavras que elas podem ser muito perigosas. Então, tá, assim, só para a gente... o Fórum também tem feito todo um esforço propositivo. Né? Eu acho que o programa Terra Boa é um deles, vai ter um relato aqui depois. A própria questão da sincronia entre as instituições públicas para o receituário agronômico eletrônico foi um esforço também, uma dedicação que o Fórum se dedicou. Então, o Fórum tem se colocado também muito nessa posição de construir, se propor algumas mudanças necessárias pontuais, muitas vezes. Né? Então, acho que é importante a gente reforçar e resgatar o quanto que o Fórum, com tão pouco tempo, tem sido tão cirúrgico em alguns pontos de políticas públicas do Estado de Santa Catarina. Né? Então, mas eu acho que então a gente tem... Tá alinhado assim em relação à comissão e à posição. Não, eu sugiro que todos que tiverem oportunidade analisem esse documento, assim como somos profissionais da área, cada um com as suas competências, né? Eu acho que é bem importante a gente realmente analisar com esse senso crítico, se desfazendo um pouco de uma visão mais, não vou dizer popular, porque o popular tem seu valor, mas assim uma coisa bem técnica. Mas eu acho que todo mundo devia dar uma olhada com bastante calma nesses documentos que são realmente bem importantes. Bom, obrigada. Eu só queria reforçar, eu acho a questão que a colega colocou, a análise em si da legislação, eu achei muito mais tranquila, né? Porque você sabe que um projeto de lei ele é muitas vezes muito simplório. Ele não engloba todas as questões pertinentes, né? Agora, eu concordo que a gente tenha que olhar para esses documentos e procurar, né? Por isso até que eu disse que que eu vou disponibilizar todos aqueles que eu levantei, que já vêm de algumas esferas, por exemplo, as áreas da saúde, em especial, né, que é a minha área,
que vários técnicos da área de saúde, em especial Fiocruz e outras que fizeram, a Instituto do Câncer, que avaliaram, né, todas as questões. E eu acho que isso é importante, porque tem alguns PLs que a gente vê, vários, assim, vários, que a lei, muitas vezes, depois, se não vem a regulamentação, a gente não sabe nem como é que vai implementar aquilo, porque ali só diz um arcabouço mais, né, mais geral e etc, etc. Então, o grande problema não é nem esse em si, né? E se vocês pegarem o apelido lá dos PLs, né, do compêndio dos PLs, vocês vão ver que é vários e vários e vários, né? 29, e agora não dá para se saber quais que realmente foram retirados, temos que aguardar para ver quando é que o relator vai reapresentar, porque tem uma comissão específica para isso, né, dentro da Câmara Federal. Né, não é passar pelas comissões, tem uma comissão, então, que ele voltaria essa questão para essa comissão, e essa comissão vai reolhar esses 29 PLs, né, e um do que a gente já sabe que não está é aquele que eu citei, que era a criação do PL da CTN-Fito, né, que é um específico para isso. Né. Então, assim, muitas vezes, esse olhar mais técnico tem que vir de nós, não vai estar lá. Né? E esse procedimento que tem que se fazer é isso. Mas eu reforço a minha posição, né, em relação a esse compêndio do PL do veneno. Ele não traz uma alternativa para a questão da saúde. Tá? Ele pode até trazer várias alternativas para o sistema produtivo, para as empresas, para o agricultor, mas ele não traz uma alternativa no sentido de como é que vai ser realmente essa avaliação da saúde. Né? Como é que nós vamos fazer essa avaliação? A avaliação da saúde, eu digo, leia-se avaliação de risco, né? Porque a saúde é o resultado do que esse uso vai representar para a questão da saúde. Então, nada ali, né, colabora em função de uma avaliação de risco séria, forte, que nos traga, né, coisas positivas. Agora, eu concordo que hoje as coisas estão com uma desqualificação muito grande. E eu acho que os vários órgãos, né, relacionados a isso têm que sentar e discutirem. Né? Eu citei o CREA, por exemplo, eu gostaria muito de ouvir o CREA, né, em relação a essa questão do receituário agronômico, do que é já operacionalizado hoje. Né? Não do que está previsto para ser operacionalizado, que tem ainda uma flexibilização muito maior, talvez formalize algumas coisas já que estejam acontecendo. E para outras coisas a gente sabe disso também, não só para essa especificidade. Mas, assim, eu acho que as várias entidades deviam de falar como é que eles vão operacionalizar. Quem tem que fiscalizar? A IPAGRE, a FETAESC, essas entidades. Eu acho que cada um devia voltar, a gente representa entidades aqui, devia voltar para as suas entidades, pegar esse compêndio de material, trabalhar, criar um grupo de trabalho, né, pelo menos para analisar isso. E realmente analisar à luz do como é que está hoje. Eu, no meu entendimento, está muito complicado. Talvez Santa Catarina, ainda com alguns programas que a gente tenha mais específicos, né, ligados a determinadas entidades que nós temos aqui, talvez esteja um pouco melhor, e talvez por o nosso perfil de ter produção familiar muito forte. Mas isso não é o retrato do resto do Brasil também. Não tem essa. Não estou dizendo e também não estou dizendo que a produção familiar, né, que a agricultura familiar só trabalhe com orgânico e com agroecológico. Mas estou dizendo que ela trabalha com o objeto meu de trabalho, que é com alimento, né? Se é eles que estão produzindo, o meu objeto de trabalho, se não tiver alimento, não existe nutrição, né? Então, dentro desse nicho, eu acho que tem muitas coisas assim que está muito ruim mesmo. Agora, eu não creio nisso, que a gente tem que formalizar o ruim porque está acontecendo. Acho que a gente tem que melhorar o que está ruim mesmo, independente do que está acontecendo em termos políticos no país. Né? Nós estamos num ano de eleições. É um ano de nós fazer escolhas. E para mim, isso é super importante, faz parte de um processo. Melhorar o ruim. Então, acho que a gente tem que pegar é o cenário. Né? Essas coisas não estão desatreladas do político. Tanto que estão discutindo coisas lá que vão ser importantes para a questão da saúde das pessoas na Câmara Federal, aquelas pessoas que estão lá, que para quem assistiu o circo do dia do impeachment, né, chega a dar dó de ver que aquelas pessoas estão deliberando com isso, né, e no Senado. Então, é esse panorama que nós temos, mas eu não quero formalizar o ruim. De qualquer forma, temos que melhorar o que está ruim e tentar uma coisa. Eu não acho que a existência humana fica um pouco perdida, né? Pelo menos naquilo que a gente trabalha, no que a gente crê. Mas é isso. Eu sei engenheiro,
Bom, a briga toda dos agrotóxicos está entre os médicos e os agrônomos. Uma ocasião, eu assisti um médico dando um atestado de óbito para um agricultor que se suicidou com paraquat. Ele estava morto com a garrafa de paraquat derramada no chão e no atestado de óbito ele escreveu parada cardíaca. Aí vocês vejam a nossa estatística no Brasil. De onde é que sai a estatística? Não sai dos atestados de óbito. A minha família já passou dos 70 e está morrendo cada mês um, outro, tal. E a causa mortes? Câncer. Causa mortes, câncer. Eu perguntaria a Suzy, o Ceatox, na UFSC ainda funciona? Centro de Informações Toxicológicas, funciona? Parabéns. Por que nós estamos com uma lei tão canibal na questão dos agrotóxicos e dos transgênicos e da invasão da Amazônia e da mineração de áreas de preservação, de conservação no Brasil inteiro? É o sistema capitalista selvagem que nós temos aí agora. Então, o PT, muita gente não gostou, mas no PT sempre conseguiu levar a questão ambiental de uma maneira muito elegante. E tanto assim que os ecologistas passaram a se chamar de comunistas. Eu fui taxado de comunista porque eu sou ecologista, que sou contra agrotóxico. Eu nunca fiz uma receita agronômica. Eu sou engenheiro agrônomo há 56 anos. Então, eu tenho um título que você não tem. Eu sou persona não grata em Guaramirim. Título que eu recebi em 1985 por ter apresentado no Congresso Nacional de Agronomia um resultado de uma pesquisa que eu fiz com um padre luterano lá em Massaranduba, não é Guaramirim, Massaranduba. Isso foi publicado no jornal e no mês seguinte, por totalidade de votos, eu recebi essa comenda. Que me orgulho muito, porque naquele tempo era uma mandurinha sozinha, gritando contra agrotóxicos. Mas deixa para lá. Eu acho também, não sei como é que está o receituário agronômico hoje, eu não pratico mais, eu tentei preencher formulários, eu tentei acompanhar o meu receituário, mas eu não consegui, porque não tinha espaço no receituário para indicação orgânica. Controle biológico, não tem espaço. Eu não sei se tem hoje. Então, porque o receituário agronômico foi feito na Andef. A Andef é a Associação de Defensivos Nacional, lá de São Paulo. Então, realmente, é uma questão bastante séria, e ainda para pôr um pouco mais de pimenta na conversa, eu não sei se eu já falei, mas os erros da medicina a terra cobre e os erros da agronomia a terra mostra. E isso também me dá uma certa ênfase em falar que quando um agricultor encomenda uma pulverização no Bananal com um avião agrícola, ele leva lá para o piloto alguns remedinhos que ele tem estocado na casa dele para jogar dentro do tanque do avião. E o agrônomo que receitou não está junto. A não ser que o piloto seja agrônomo e ele mesmo faça a receita daquela sobrevoada que ele vai dar lá em cima das terras. Suzy, quantos laboratórios nós temos em Santa Catarina que analisam alimentos dos supermercados sobre agrotóxicos? Eu gostaria que você me respondesse isso. E eu também gostaria de te dizer que o IMA, ex-Fátima, não sei se tem um representante da Fátima aqui, tem poucos fiscais controlando a questão dos agrotóxicos. Tem um problema, nós já discutimos isso aqui dentro do fórum, pedindo que o secretário da Agricultura contratasse fiscais para atender essa parte. Eu recomendaria aos interessados em transgênicos
ler as obras de Pat Roy Mooney, é um canadense, que escreveu em 83 já sobre transgênicos. E também um livro chamado The Altered Harvest, Safras Alteradas, de Jack Doyle. Então, são livros que já foram baixados, são gratuitos, onde se detalha muito bem a questão dos transgênicos. São literatura já de alguns anos. E eu queria terminar dizendo que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Muito obrigado. Alguém mais inscrito? Eu acho que a fala do Gert, ele deixa algumas questões que são debates bem presentes no fórum, né? Não, a questão do laboratório de análise de agrotóxicos, que é um debate feito aqui, a ausência de quadros efetivos de fiscalização no governo do Estado é um debate feito aqui. Não só debate, mas a gente fez encaminhamentos, teve reunião com o secretário, teve moção, e tudo isso vem... a questão da pulverização aérea também tem encaminhamentos desse fórum, né? E a Grécia, com a equipe do Ministério Público, tem dado continuidade a essas discussões. É óbvio que está todo mundo aqui num espaço de fórum, que ninguém está liberado para fazer essa função de fórum, né? Todo mundo está junto com as suas outras atividades das instituições de origem, e que acaba a gente dando passos um pouco lentos de acordo com a necessidade e a urgência que tem essas discussões, mas tem avançado, né? Eu trago muito o caso do receituário agronômico, e do programa Terra Boa, porque são casos que efetivamente têm dado passos bem importantes e interessantes, no sentido da influência do fórum, né? Essas questões também da ampliação do quadro de fiscalização teve uma importância, porque foi para o quadro também do Ministério Público Estadual. Então, o fórum tem fomentado, mesmo com a nossa reunião bimestral de 6 horas, né? Com tão pouco tempo, a gente tem conseguido dar esse espaço. Então, valorizar... E esses temas que tu traz, eu acho que são temas que estão muito presentes nesse nosso lugar. Eu queria deixar a palavra final para fazer tuas considerações. Não? Não? Tranquilo? Então tá. E aí a gente vai abrir agora para o relato das comissões. Já teve uma comissão que aproveitou a fala para o relato. E aí até depois, já que a gente entra nesse ponto, a gente poderia sugerir, então, para o próprio fórum, né, uma questão de a gente fazer, de repente, uma plenária extraordinária de aprofundamento em relação a essa temática, né, do quanto vai mudar essa nova legislação como está prevista, né? A gente sabe de alguns temas muito importantes, mas se a gente pudesse fazer uma análise mais aprofundada, então, né, de repente trazer outros órgãos, né, convidar novamente a Suzy para a gente aprofundar alguns temas que são super importantes colocados na fala dela, né? E a gente trazer outros, até inclusive de repente convidar quem está nessa comissão especial hoje na Câmara Federal, trazer alguém que esteja lá acompanhando a tramitação, né? E a gente poder fazer uma discussão mais aprofundada, poderia ser um encaminhamento do nosso fórum, de fazer ou uma audiência pública, ou um debate ampliado, ou uma plenária extraordinária, né, sobre esse tema. Então, pode ficar como encaminhamento, já que a necessidade é a gente se aprofundar um pouco mais, né? Oi? Isso, tem esse... Estão se contando com esse tempo, se não for semana que vem ou a próxima, só depois das eleições, né? Então, a gente está esperando por isso também, contamos com isso. Geraldo. Então, encaminhando as nossas decisões de grupos de trabalho, né? O Gert, nessas últimas vezes, nessas últimas reuniões, o Gert não esteve presente. Mas todas essas coisas que tu estavas comentando, inclusive os registros de intoxicação exógena, que é exatamente esse ponto, a gente fez até um relatório sobre isso. Então, nós fizemos pesquisa tivemos um grupo e fizemos um relatório sobre esse fato dos agentes de saúde não registrarem as ocorrências com agrotóxicos, que se chama intoxicação exógena, né? E esse relatório foi entregue na penúltima reunião que nós fizemos para o Ministério Público. E, exatamente nessa linha de raciocínio, esse relatório foi entregue para a promotora de justiça, a doutora Grécia, e ela encaminhou para o
para o diretor de Vigilância Epidemiológica, o Eduardo Marques Macário, esse relatório. Ela fez uma descrição solicitando que ele estivesse presente nessa nossa plenária agora, né? E também dizendo que gostaria de mais informações sobre o que está ocorrendo nos registros das pessoas que estão intoxicadas por agrotóxicos e necessariamente indiretamente transgênicos também. E a resposta dele na nossa reunião achamos muito evasivas, né? Primeiro que, ao invés de ele responder exatamente o relatório, ele passou a incumbência para a Gerência de Saúde Ambiental da Diretoria da Vigilância Sanitária, e não a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que é exatamente essa que trata no SINAM, que está ali dentro do sistema SINAM, que é o controle da vigilância epidemiológica, que é a parte de agrotóxicos e de contaminação exógena, né? Porque é o preenchimento feito nos ambulatórios e nos hospitais. Então, o nosso encaminhamento da nossa comissão é solicitar, através do Ministério Público, que ele se apresente aqui e venha explicar exatamente o que a doutora solicitou, né, que era esse nosso trabalho que nós fizemos, né, do relatório, né, que a gente constatou uma série de deficiências nas inscrições, nos relatórios dos profissionais de saúde. Tem médicos que não registram, tem ambulatórios que não fazem, que nem tem registro, ambulatórios nos municípios que nem existe registro, né? Então, a gente não tem dados nenhum. Por exemplo, a doutora Suzy fez um levantamento ali de 10 mil intoxicações, 10 mil mortes por ano de agrotóxicos. Isso é irrelevante. O que a gente viu aqui, a gente pode chegar milhares, sabe? A gente pode chegar em milhares. Suicídio, esse era o nosso aspecto. A gente queria saber qual era o índice de suicídio. A gente não tem. Eu fui ver ali o sistema SINAM, é muito precário. É muito precário. Não há registro. Então, isso é gritante. Então, por isso nós fizemos esse relatório. A gente está exigindo alterações, mudanças a nível federal e a nível estadual também. E é por isso que nós encaminhamos para o sistema de epidemiologia. E é por isso que encaminhamos para o diretor. E ele tem que responder. Então, nós devemos agora ser incisivos, exigir a presença dele aqui, que ele venha se explicar exatamente, que isso não é o sistema de... Não é como ele falou aqui, não é o... Cadê o... colocamos à disposição... Não. Não é a Gerência de Saúde Ambiental. Não é. É ele mesmo. Então, é que ele venha nos explicar isso. Porque a resposta que ele deu foi evasiva, completamente evasiva. E a pergunta da doutora, da promotora, é muito claro. Nós fizemos um trabalho nisso, nós despendemos tempo nisso. Então, Gert, nós já estamos em cima disso. Já 3 fóruns já. Tá? Então, é um encaminhamento que eu faço, né, que e o que vocês acham de votar isso? Fazer uma solicitação pedindo para ele compareça aqui e se explique nesses termos, né, que já foi encaminhado todo para que venha aqui se explicar, né, por que ele passa para outro, delega o poder para outro, quando é ele mesmo o responsável. Então, o que vocês acham? Caminhamos? Sim, está aprovado? Tá. Então, esse é o encaminhamento, que foi do grupo de trabalho que a gente... outro encaminhamento que nós temos aqui é sobre aquela discussão sobre as embalagens de agrotóxicos que são recicladas. Você lembra, na última reunião que nós fizemos na plenária, essas embalagens de agrotóxicos, elas vão na cadeia de produção e a gente chega na agricultura, que tem as mantas que a gente usa na agricultura, e eu já me encaminhei ao CEPORG, o CEPORG achou plausível esse ponto, que é uma falha de contaminação,
contaminação cruzada. Ou seja, a gente está na agricultura orgânica usando uma manta ou usando canalização de irrigação, de água, essas coisas assim, quando o material pode ser advindo de embalagem de agrotóxico, né? Então, isso no CEPORG está tranquilo, que é a Comissão de Produção Orgânica. Isso está tranquilo, isso vai ter uma discussão ali. Mas outro encaminhamento que foi dado pelo nosso grupo de trabalho é que, como fica essas mangueiras d'água, que não tem origem, o Inmetro não tem selo de origem. Se tu pega uma embalagem dessa, dá para usar água, se for feita com material de plástico de embalagem agrotóxico? Como é que fica? Então, está uma falha aqui, tem uma falha, né? Porque a gente sabe que os dutos de eletrificação, os eletrodutos que passam energia elétrica, eles são feitos de embalagem de agrotóxico. Então, o nosso encaminhamento do grupo de trabalho é que também faça isso na linha de direito do consumidor, né? Que as lojas que estão vendendo esses canos plásticos definam qual é a origem disso. Porque tem, como o nosso colega ali referenciou, dizendo que tem outros canos de água que têm origem, né? Mas esses não. É igual a esse aqui. É reciclado, né? Então, é um outro encaminhamento que a gente faz ao direito do consumidor, que a doutora Grace preside, né? E outro encaminhamento também que a gente pediu é que a SIDASC, daí se quiser falar, né? A SIDASC com relação à aceitação de produtos banidos fora do país. Foi um outro encaminhamento que nós fizemos, que foi quem que fala?